Olá pessoal, aqui é o Harry Sultan. Desculpem os óculos escuros, ainda estou com conjuntivite. Não quero que olhem para o meu olho vermelho, mas sim prestem atenção ao que tenho a dizer, pois é importante. Por que isso é importante? Porque preciso lembrar vocês, não sobre o que penso que os muçulmanos vieram fazer aqui. Estou aqui para lembrá-los do que os muçulmanos dizem e o que farão com vocês. Dê uma olhada neste vídeo de um imã americano, vou deixar que ele fale por si mesmo. Por que estou migrando para cá? Por que estou na América? Por quê? Os companheiros do profeta deixaram Meca para ir a uma terra onde não havia muçulmanos. Maomé deixou Meca e foi para Medina, não para espalhar o Islã. Na verdade, ele fugiu no meio da noite porque tinha certeza de que os pagãos de Meca iam matá-lo. Então, ele não foi por alguma causa nobre de espalhar o Islã. Na verdade, ele saiu no meio da noite porque era um covarde. Estamos neste país puramente por Alá. Ao definir essa intenção, você passa a enxergar tudo de outro jeito. As pessoas vão te tratar diferente. Seus colegas te conhecem como muçulmano há 10 anos, mas você nunca apresentou o Islã a eles. Não sei qual é seu propósito aqui. Todos vocês juntos, estamos neste país por Alá. Eles estão aqui para espalhar o Islã. Só imagine por um momento como seria a América se fosse um país muçulmano, não um país secular sob o qual esses esquerdistas adoram viver. Por isso eles odeiam o cristianismo. Mas não é cristão, não é secular, é um país muçulmano. Gays vão ser jogados dos telhados. Todas essas mulheres de cabelo roxo e piercing no nariz, elas vão estar de burca. Todos os homens parecerão com ele, devendo deixar a barba e talvez usar turbante. Isso não vai acontecer, mas é o que eles querem. E a esquerda maluca basicamente está tornando isso possível. E, aliás, a esquerda já completou o primeiro passo de espalhar o máximo possível de muçulmanos no Reino Unido. Então, eles passaram para o segundo passo, que é: e daí? Qual é o problema da Grã-Bretanha se tornar um país muçulmano? Eles já começaram a normalizar essa conversa, o que alarmou muita gente, até mesmo pessoas moderadas e pessoas de centro. Eles ficam tipo, opa, calma aí, a gente não concordou com isso. Vocês ficaram em silêncio por muito tempo quando pessoas como nós, pessoas como Tommy Robinson, estavam avisando vocês sobre isso. Mas agora vocês estão tipo, de repente, opa, espera um segundo. É por isso que estou perguntando. Todo americano que vai assistir a este vídeo, eu pergunto a você. O que você acha que vai acontecer quando 7, 8, 10, 20, 30% da América for muçulmana? O que você acha que vai acontecer? As pessoas cometem o erro de pensar que tem que ser 50-50 para a gente perder. Não, não precisa ser 50-50. É só olhar para a Europa. Quando 8 ou 10% da população se torna muçulmana, já é um número bastante suficiente para eles começarem a ditar as regras. No norte da Inglaterra, conselhos do Partido Trabalhista orientam escolas a não tocarem música ou fazerem desenhos, pois são haram no Islã. No Canadá, as escolas estão orientando suas administrações nas cafeterias e refeitórios a não exibir comida durante o mês do Ramadã. 50% do Canadá é muçulmano? 50% do Reino Unido é muçulmano? Não. Então, por favor, meus queridos americanos, não levem isso de forma leviana nem por um momento. Não pensem nem por um instante, ainda temos muito tempo. Eles são só 2%. 2%. Dentro de uma geração, esses 2% vão aumentar para 4% ou até possivelmente, provavelmente 6%, porque vocês vão continuar trazendo mais muçulmanos. Vocês têm muçulmanos nativos e outros vindos do exterior. O Islã, de repente, surpreendeu muita gente no Reino Unido. Mesmo até 2005 ou 2006, o Reino Unido era muito diferente. Só neste século, pessoal, 2005 foi há apenas 20 anos. Crianças que nasceram em 2002, 2003, 2004, 2005, muitos muçulmanos estavam nascendo em 2004 e 2005. Você talvez já tenha ouvido que o nome mais comum na Grã-Bretanha é Maomé. E todos esses Muhammads vão crescer. E então você os vê rezando na Praça Trafalgar. Depois você os vê nesses protestos pró-Palestina, pró-Hamas. É isso que você vê nos campi universitários dos Estados Unidos. Então essas pessoas vão crescer. Elas vão continuar crescendo. Vamos terminar isso. Estados Unidos, qual é o nosso papel agora? Qual é o caminho a seguir? Você conta para eles? Deixe-me citar para você um versículo do Alcorão e vou tentar resumir. Alá está dizendo: não obedeça aos descrentes, não se submeta a eles.
Sabe de uma coisa? Veja, é tudo uma fachada dizer que quando você está em um país estrangeiro, tem que respeitar a lei. Isso é tudo besteira. É pura besteira. Muçulmanos não respeitam suas leis. Ok, muitos muçulmanos talvez não saibam disso, mas esse é um muçulmano instruído. Ele conhece o que o Islã realmente ensina. O que você acha que vai acontecer quando esses muçulmanos tomarem conhecimento disso? É exatamente isso que esses caras estão fazendo. Então, muçulmanos moderados, os chamados bons muçulmanos, podem mudar para esse lado muito facilmente, muito rapidamente. Só que você tem que lembrar, Hitler só conseguiu 23% dos votos nas eleições de 1933. Apenas 23%. 77% da Alemanha não votou em Hitler. Então você poderia argumentar que 77% dos alemães eram os bons. Mas o que aconteceu com eles? Eles eram relevantes? Não, eles se tornaram absolutamente irrelevantes porque, uma vez que eles chegam ao poder, isso não significa nada. Você tem que tirar o chapéu para o Islã. O Islã se comporta como um monólito autoritário muito forte. Nem todos sob o Islã podem concordar com tudo, mas eles agem como um só corpo porque isso se torna um dever religioso. O Ocidente não entende essa mentalidade dos muçulmanos porque os ocidentais cometem o erro de pensar que, o Islã é só mais uma religião. Sabe, eu posso ir à igreja, posso não ir à igreja, posso levar o cristianismo a sério, posso não levar o cristianismo a sério. Portanto, os muçulmanos devem ser assim também, porque afinal, eles são nossos primos abraâmicos. Mas não é assim que o Islã se comporta. Pare de pensar assim. Se você pensa desse jeito, você é um ignorante. E então ele nos mostra o processo do que fazer em seguida. E então faça jihad contra eles. Jihad contra eles. Eles vão fazer jihad contra vocês se vocês deixarem. Qual é o seu dever como membro da Ummah agora que você também é americano? É nosso dever de jihad físico lutar contra toda a terra até que a gente a faça entrar para a Ummah. E esse cara deveria ser o moderado, Yazil Qad. É nosso dever religioso lutar contra todos no mundo, todos no mundo. Falando sobre estabelecer o Islã, acho que essa é nossa jihad, para ser sincero. Para nós, muçulmanos que vivem no Ocidente, nossa jihad é estabelecer o Din de Alá por todos os meios necessários. Todos os meios necessários, não só pregação. O que mais vocês querem ouvir, pessoal? Esses caras têm milhões de seguidores. E nesse processo de longo prazo de tornar a América muçulmana, toda a América muçulmana. É por isso, pessoal, é por isso que Marco Rubio destruiu completamente o Islã. Ele simplesmente arrasou. Sei que ele teve que dizer Islã radical, mas entendo que ele compreende bem, por isso apoio Marco Rubio para presidente em 2028. Ouçam ele, vai destruir totalmente e é um ótimo orador. No fim, todos os movimentos islâmicos radicais veem o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, como o maior mal da Terra. E toda a ideia de que o islamismo radical se contentaria apenas em controlar uma província no Iraque ou Síria. Isso simplesmente não é confirmado pela história. O islamismo radical já mostrou que o desejo deles não é apenas ocupar uma parte do mundo e ficar satisfeito com seu próprio pequeno califado. Eles querem expandir. É revolucionário por natureza, buscando expandir e controlar mais territórios e pessoas. Parece que alguém fez o dever de casa. E, novamente, você não precisa abrir centenas de livros islâmicos ou sequer ler o Alcorão ou o Hadith. Você só precisa ouvir esses muçulmanos instruídos, muçulmanos que conhecem o Islã. Não aquele Abdul comum da esquina que nem sabe quantos capítulos existem no Alcorão. Não eles. Você tem que ouvir os estudiosos instruídos do Islã. Eles te dizem isso. Curioso como esses muçulmanos de fachada dizem. Eles não sabem nada sobre o Islã, mas você sabe? O fato é que eles são ignorantes de propósito porque neste momento, agora, convém a eles parecerem moderados. Convém a eles manterem sua identidade muçulmana e, ao mesmo tempo, continuarem se beneficiando do que o Ocidente tem a oferecer. Mas, como eu disse, uma vez que Hitler consegue 23% dos votos, o jogo acabou. E eles vão seguir a linha. Então vou te dizer o que vai acontecer com esses muçulmanos de fachada quando os verdadeiros muçulmanos, ou como alguns gostam de chamar, muçulmanos radicais, quando os verdadeiros muçulmanos começarem a ameaçar derrubar os governos ocidentais. Sabe o que vão fazer? Muçulmanos de fachada que tentarem se opor, nem vão tentar, pois vivem naquela comunidade.
serão rejeitados pela própria família e terão que seguir a linha. Mas digamos que uma pequena minoria de 5% a 10% dos muçulmanos de fachada apareça e diga: não, eu não quero que os Estados Unidos se tornem muçulmanos. Não, eu não quero que o Reino Unido se torne muçulmano. Eles serão declarados apóstatas e uma fátua pela morte deles também será emitida. O chamado bom muçulmano nessa equação é absolutamente irrelevante. Tão irrelevante quanto os 77% dos alemães que não votaram em Hitler. O Islã radical tem planos declarados para o Ocidente. Já vimos avanços nos Estados Unidos e Europa e eles estão prontos para cometer atos de terrorismo. No caso do Irã, ações de Estado-nação, assassinatos, homicídios, o que for necessário para que eles ganhem influência e, no final das contas, a dominação deles sobre diferentes culturas é uma ameaça clara e iminente ao mundo e ao Ocidente. Está no DNA do Islã. O senhor Marco Rubio entende isso. Principalmente aos Estados Unidos, considerados por eles a maior fonte do mal no planeta. O grande Satã, estou te dizendo, até mesmo os paquistaneses ou bengaleses moderados, liberais, que usam roupas ocidentais e são meio descolados, até eles odeiam a América. Eu simplesmente, por nada nesse mundo, não consigo entender porque até mesmo os liberais odeiam o Ocidente. Eles adorariam conseguir um visto americano e viver uma vida nos Estados Unidos, mas odeiam o Ocidente e nem entendem o motivo disso. Eu vou te dizer por que isso acontece. É porque quando você se apega à sua identidade muçulmana, é claro que você quer ver os muçulmanos prosperarem, os muçulmanos conquistarem o mundo, os muçulmanos governarem o mundo, os muçulmanos subjugarem e dominarem o mundo. Essa é sua identidade muçulmana, então você iria querer que isso acontecesse. Infelizmente, no mundo real, isso não acontece. Então, o que eles fazem? Eles começam a se ressentir do Ocidente. Eles começam a odiar o Ocidente. Quero dizer, o regime islâmico do Irã, por exemplo, todo o Paquistão está apoiando o regime islâmico do Irã, enquanto o povo do Irã está dançando nas ruas, enquanto bombas caem ao redor deles. Eles estão dançando nas ruas. Eles estão agradecendo à América. Eles estão agradecendo ao Netanyahu. Mas porque os paquistaneses e os bengaleses e até muitas pessoas no Oriente Médio, sabe? Noticiam que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos também entraram na guerra e estão bombardeando alvos no Irã. Mas eles não anunciaram isso porque têm medo que o próprio povo deles possa se rebelar. Por que eles pensaram isso? Apesar do fato de que o Irã bombardeou o país deles, eles ainda apoiam o regime islâmico do Irã porque odeiam o Ocidente. Tenho certeza de que você viu os vídeos de 3 pilotos americanos que pousaram no Kuwait. E os pilotos americanos estavam dizendo: eu sou americano. Eu pousei no território de um aliado. Mas aqueles kuwaitianos que a América salvou do Iraque em 1991, até esses desgraçados odeiam a América. Vai. Pronto. Vai! Mohammed. Aí está. Vamos. Eles odeiam a América porque estão se apegando à identidade muçulmana deles. E a identidade muçulmana, em sua essência, ideologicamente, é anti-Ocidente. É por isso que, apesar de aproveitarem ao máximo tudo o que o Ocidente e a América têm a oferecer, ou seja, boa qualidade de vida, avanços tecnológicos, tudo isso, no fundo, eles odeiam o Ocidente. É por causa da identidade muçulmana deles. Agora, olhe para mim. Sou o maior baba-ovo da civilização ocidental. Muitos indianos têm identidade única, são orgulhosos e reclamam para mim. Eles dizem que eu sou um puxa-saco por algum motivo, ou que eu sempre fico bajulando o Ocidente. Sim, eu sou, porque eu não sou muçulmano. Eu acredito em valores liberais e seculares, e eu posso ver que só existe uma civilização que dominou completamente isso, que é o Ocidente, a civilização ocidental. A Europa está em declínio, infelizmente. A América é nossa última esperança. E precisamos garantir que a América sobreviva em sua forma mais pura. Se a América não sobreviver, o mundo será sombrio. Assisti a alguns vídeos. Ali Larijani foi morto em um ataque aéreo israelense. O povo iraniano saiu de novo para comemorar. O que eles esperam? Eles não querem ter nada a ver com essa identidade islâmica. Eles não querem nada disso. Eles querem fazer parte do Ocidente. Por quê? Porque eles entendem, eles já viram o Ocidente.
Eles viram como a vida é boa sob os princípios ocidentais. Esses desgraçados nunca vão entender, mas Marco Rubio entende. Obrigado, Marco. Eles odeiam o reino da Arábia Saudita, a liderança dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein, porque permitiram parceria com os Estados Unidos. Por isso, os consideram infiéis. Também odeiam Israel e a América. Eles odeiam todos os lugares sob nossa influência e tentam atacá-los, inclusive aqui. Se observarmos o cenário doméstico... Eu não tinha assistido essa parte. Ouça essa parte de novo. Ele basicamente disse a mesma coisa. Eu sei que ele está falando sobre o islamismo radical, porque eles odeiam a liderança. Não é só o islamismo radical. É por isso que estou dizendo, tipo, até mesmo pessoas na Arábia Saudita, no Kuwait, nos Emirados Árabes Unidos, eles odeiam a própria liderança. Líderes do Oriente Médio podem ser mortos por seus próprios seguranças, como ocorreu com Al-Massad, do Egito, após acordo com Israel, quando seu próprio exército o matou. Então, é muito impopular para a liderança desses países do Oriente Médio se aliarem com os Estados Unidos e Israel, porque os muçulmanos, não muçulmanos radicais, mas os próprios muçulmanos desses países, odeiam esse fato. Por isso que expliquei, a identidade muçulmana não é compatível e sempre estará em guerra com o Ocidente. Eles são o oposto disso. O Ocidente é a luz que ilumina todo o mundo e o Islã é o mal que escurece o mundo inteiro. Ataques terroristas já aconteceram aqui no país. A grande maioria deles foi inspirada por pontos de vista islâmicos radicais. Isso inclui o tiroteio na Boate Pulse, em Orlando, Flórida, e o piloto saudita em Pensacola, meu estado natal, 2 ataques. Esse é o Marco Rubio. Gosto muito dele. Eu realmente espero que ele seja nosso próximo presidente, porque, apesar da Europa estar em declínio, ainda há esperança de que a liderança dos principais países europeus e da Austrália seja de extrema direita. Mas os Estados Unidos correm o risco de trazer os democratas de volta. E se isso acontecer, não tenho certeza de como a América vai sobreviver a isso. A América vai sobreviver a isso, mas não vai sair ilesa. Teremos muitos muçulmanos e islamistas vindo para a América. Vamos ter a política de fronteiras abertas que vimos na era Biden. Isso vai ser ruim, pessoal. Não vai ser como na era Clinton. Não vai ser nem como na era Obama. Vai ser 10 vezes pior do que vimos durante o governo Biden.